Abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 19 ao verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, 20 e 21. Eu quero meditar nessa manhã no seguinte tema: onde fica o seu tesouro? Onde fica o seu tesouro? Leia junto comigo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, leia comigo, aí estará também o teu coração. Pai, nós queremos te entregar, Senhor, esse momento de reflexão na tua palavra. Me coloco como instrumento em tuas mãos, vaso de barro, vaso frágil, mas na certeza de que, se o Senhor nos abençoar, Pai, nós sairemos daqui com a nossa fé fortalecida. Nos ajuda, abre o nosso entendimento, através do poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. No filme Gladiador, vencedor de 5 Oscars em 2001, há uma cena memorável onde o general Maximus, muito bem interpretado pelo autor Russell Crowe, aparece motivando o seu exército antes de uma batalha. Nesta cena, ele olha para suas tropas e brada: irmãos, o que fazemos nesta vida ecoa pela eternidade. O que fazemos nesta vida ecoa pela eternidade. De fato, o que nós fazemos nesta vida, elas têm decorrências eternas. Isto é um ensinamento bíblico. O que nós fazemos aqui repercutirá além deste mundo. Aqui no texto, meus irmãos, aqui no texto que nós escolhemos para a nossa meditação, texto que está inserido no contexto do Sermão do Monte, que vai aqui do capítulo 5 até o capítulo 7, 3 capítulos do Evangelho de Mateus, e que é conhecido como o sermão mais famoso de Jesus. Nós podemos dividir o texto em 3 partes. Primeiro, nós percebemos que Jesus ele nos adverte a não acumularmos para nós tesouros nesta terra, pois tais tesouros terrenos, eles se deterioram, seja por condições naturais, por exemplo, a traça, a ferrugem, ou seja, por causa de homens maus, por causa de criminosos, ladrões. Segunda parte da fala de Jesus, do ensinamento de Jesus, nós percebemos que ele nos ensina que nós devemos ajuntar tesouros no reino celestial, pois lá tais tesouros permanecem para sempre. Lá não se perdem nem se deterioram, diferente dos tesouros que nós podemos amontoar aqui na terra. E por fim, nós vemos que o nosso coração, ele sempre estará onde o nosso tesouro estiver, seja na terra, ou seja no céu. Pois bem, meus irmãos, o que é que Jesus está nos mostrando? Diferente do que muitos pensam, do que a grande maioria da sociedade pensa, a nossa vida ela não se limita ao que acontece nessa vida terrena. Esta vida aqui nós podemos dizer que é apenas uma gota no oceano da eternidade. A nossa vida ela não se limita às coisas debaixo do sol, ela não se limita apenas como os israelitas faziam lá no deserto, não se resume a comer, a beber, a se divertir.
A nossa vida ela não se limita a ter fama, a andar na moda, a ter luxo, ficar no celular, ficar nas redes sociais, planejar o que nós vamos comprar amanhã, semana que vem, quando receber o salário, como vamos ganhar mais dinheiro. A nossa vida não se resume a diplomas, a uma carreira acadêmica, a um diploma de mestrado, a um diploma de doutorado, que muitas vezes as pessoas fazem disso o foco de suas vidas. Claro que muitas destas coisas não são de modo algum pecaminosas. Porém, nós devemos tomar o devido cuidado para que tais coisas não venham se tornar o foco, o propósito da nossa existência. Pois nós fomos criados para quê? Para o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Tem muita gente que está vivendo a vida de foco nas coisas deste mundo, vive em função de coisas que são passageiras, presas em coisas que são temporais, que são efêmeras. Inclusive muitos pensando simplesmente nas coisas deste mundo, nas coisas, nos tesouros desta terra, ao invés de trabalhar para viver, faz exatamente o contrário. Faz exatamente o contrário, vivem para trabalhar. Os workaholics, né, como a literatura descreve, vivem em função dos estudos, vivem em função do mundo virtual, gastam um tempo absurdo com smartphones que precisam ser trocados ano após ano, de acordo com, na medida que vai saindo uma nova versão. Vive em função das contas para pagar, a vida gira em torno das contas que tem para pagar, e parece que quanto mais você paga boleto, mais surge boleto. E eu digo a você que dívida nunca vai faltar, boleto nunca vai faltar. Outros vivem em função da aparência estética, de plásticas, de produtos, de uma espécie de narcisismo misturado com materialismo. E assim a vida vai se limitando a um constante foco nos tesouros desta terra. Vamos lá, vamos ao texto. Jesus então começa nos dizendo, leia comigo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Então, quando a gente vai no texto original, quando a gente vai nos manuscritos gregos, nós também podemos traduzir, essa primeira parte da fala de Jesus da seguinte forma, como se Jesus estivesse dizendo assim: parem de acumular tesouros nesta terra. É chegado o tempo de parar, é chegado o tempo de dar um basta. Parem, dê um basta nesse constante acúmulo de tesouros efêmeros, de tesouros que se perdem. Mas o que é que Jesus estava proibindo quando ele nos disse para não acumularmos tesouros nesta terra? Para acharmos a resposta a esta pergunta, é melhor começarmos com uma pequena lista do que Jesus não estava e nem está proibindo. Em primeiro lugar, é bom entendermos que não há maldição alguma quanto às propriedades em si. As Escrituras, em nenhuma parte você vai ver proibindo a propriedade particular, proibindo você de ter um bem material, de você ter as suas economias, de você ter ter sua casa, de você ter os seus bens. Em nenhuma parte você vai ver as Escrituras falando disso, falando que você não pode ter bens materiais. Segundo lugar, nós precisamos entender que juntar uma reserva ou economizar para dias maus
ou economizar para dias piores, pagar uma previdência, pagar um INSS, fazer um seguro de vida, fazer um consórcio. Isso não é proibido para nós cristãos, não há problema nisso. Você prezar pela uma economia, pela uma provisão, não há pecado nenhum nisso. Perceba que a própria Bíblia, por exemplo, nos mostra lá em Provérbios, você vai ver o autor de Provérbios exaltando a formiga, que armazena no verão o alimento que vai precisar para o inverno. E a Bíblia também declara que o crente que não faz provisão para a sua família é pior do que o incrédulo. Abra comigo em Provérbios 6. Provérbios 6. Verso 6 ao verso 8. Provérbios 6, verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela um chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida no tempo da colheita. E no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Em Gênesis, nós vamos ver outro exemplo de José determinando que fossem construídos celeiros, para que durante aqueles 7 anos de vacas gordas, 20% da produção fosse armazenados, para que quando viesse os 7 anos de vacas magras, houvesse provisão para a terra do Egito. Então não há problema nenhum. O que Jesus está nos ensinando não é que nós não podemos ter uma economia, que nós não podemos pensar no dia de amanhã. Não é isso que Jesus está ensinando. Terceiro lugar, a Bíblia nos ensina em várias partes que nós devemos desfrutar as coisas boas que o nosso Criador nos concedeu abundantemente. Aproveitar as coisas boas que Deus nos deu, aproveitar as coisas boas da vida, inclusive as coisas materiais boas que Deus nos deu. John Stott, no seu comentário do Sermão do Monte, ele comenta: portanto, nem as propriedades, nem a provisão para o futuro, nem o desfrutar dos dons de um Criador bondoso estão incluídos na proibição dos tesouros acumulados na terra. O que está então? Stott comenta: o que Jesus proíbe a seus discípulos é a acumulação egoísta dos bens, uma vida extravagante e luxuosa, a dureza de coração que não deixa perceber as necessidades colossais das pessoas menos privilegiadas, a fantasia tola de que a vida de uma pessoa consiste na abundância de suas propriedades, e o materialismo que acorrenta os nossos corações à terra. Ou seja, acumular tesouros nesta terra não quer dizer, não significa você ser negligente com o futuro, você desprezar os cuidados que você precisa ter com você e com a sua família, mas vigiarmos para não nos tornarmos gananciosos, sovinas, mesquinhos, amarrados, idólatras das coisas deste mundo, e assim, consequentemente, mortos espiritualmente. John Rockefeller, certa vez escreveu: o homem mais pobre que existe é aquele que só tem dinheiro. Outra pessoa, certa vez escreveu que o problema não é você ter dinheiro. O problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Provérbios 23, 4 e 5. Abra comigo. Provérbios 23, verso 4 e verso 5.
Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. A Nova Versão Internacional, ela traduz da seguinte forma: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelos céus. Vamos continuar observando o que Jesus nos ensina. Perceba que Jesus ele então diz: mas ajuntai para vós outros, ajuntai para vocês tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Perceba que Jesus, ele, aqui no capítulo 6, ele vai falar de recompensas. Você vai, observe comigo, abra aqui em Mateus 6. Logo no início do capítulo, lê comigo, acompanhe comigo na sua Bíblia, né? Você vê que Jesus ele nos ensina: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão, perceba a palavra, galardão junto do vosso Pai Celeste. Mais na frente, você vai ver que Jesus agora vai falar da caridade, né? Vai falar de você dar uma esmola, por exemplo. Veja no versículo 3: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Segunda vez aqui no capítulo que você vê Jesus falando de recompensa, de galardão. E aí, meus queridos, perceba agora quando Jesus ele vai ensinar acerca da oração. Verso 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então perceba que Jesus, ele já é a terceira vez ele está falando de recompensa. E agora uma quarta vez, a partir do versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então perceba que há uma ligação direta entre o que Jesus está falando aqui do verso 19 ao verso 21, acerca das recompensas, né, acerca dos tesouros que podem ser acumulados no reino dos céus. Há uma ligação com o que ele acabou de falar. As recompensas do cristão, que são recompensas que o dinheiro não pode comprar, que são recompensas que são muito superiores, que são as recompensas que Deus reserva aos seus filhos. Você percebe também essa questão das recompensas aparecendo no capítulo 5, logo no início do Sermão do Monte, quando Jesus ele trata das bem-aventuranças. Você vai perceber que sempre há também, né, uma recompensa reservada para aqueles que são cidadãos do reino.
Acerca do acumular estes tesouros nos céus, John Stott também comenta: podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouros nos céus é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. Coisas tais como o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo, uma vez que todos nós podemos levá-lo conosco para o céu, o aumento da fé, da esperança e da caridade, pois todas elas, segundo Paulo, permanecem, o crescimento no conhecimento de Cristo, o qual um dia veremos face a face, a tarefa ativa por meio da oração e do testemunho de apresentar outros a Cristo, e o uso do nosso dinheiro nas causas cristãs, que é o único investimento financeiro neste mundo cujos dividendos são eternos. Todas estas atividades que Stott acabou de citar, elas são temporais, mas têm consequências eternas. O tesouro que acumulamos no céu, nenhum ladrão pode roubar, nenhuma praga pode destruir. E no céu você pode ter certeza, lá não há erosão, lá não há traças, lá não há ferrugem, lá não há ladrões, lá não há políticos corruptos, lá não há inflação, lá não há desastres destrutivos, lá não há pandemias. E aí Jesus ele nos diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí me chama a atenção, meus irmãos, que no versículo 24, Jesus ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Algumas traduções dizem assim: vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Quem era Mamon? Mamon era considerado, né, o deus cartaginês dos bens materiais, do dinheiro, das riquezas, que era muito cultuado no Império Romano naquela época. Então nós devemos tomar cuidado para não deixarmos as coisas materiais se tornarem ídolos em nossas vidas. Se você é um irmão que tem posses, você é um irmão que tem uma condição financeira boa, louvado seja Deus, glorifique a Deus por isso. Agora, não faça disso um ídolo para o seu coração. Não viva em função destas coisas. Há uma definição de idolatria que eu gosto muito, que diz assim: idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. E de fato as coisas materiais e passageiras, elas têm sido um dos grandes ídolos desta geração cada vez mais incrédula. É interessante que Paulo ele diz lá em 1 Timóteo, ele escreve no capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Portanto, meus irmãos, ponhamos o nosso coração, depositemos o nosso coração naquilo que vale a pena. Ponhamos o nosso coração não no que é efêmero, não no que se dissolve, não no que alguma coisa pode levar, no que se perde. Ponhamos o nosso coração
nas promessas de Deus, nas coisas invisíveis, que, apesar de serem invisíveis, são muito superiores às coisas que são palpáveis desse mundo. Ponha o seu coração nas promessas de Deus, na eternidade, nos tesouros que nós podemos juntar nos céus. Você pode até ser uma pessoa pobre, que não tem posse nenhuma aqui nesta terra, mas você pode ter muitas posses lá no céu. R.C. Sproul, ele indaga: devemos nos perguntar com frequência onde o nosso tesouro está, e da mesma forma, onde o nosso coração está. Onde está aquele ponto onde está aquele ponto de interesse central que domina a nossa vida? Essa é a pergunta diagnóstica que Jesus faz. Jesus, ele nos questiona: onde está o seu coração? Onde está o seu principal comprometimento? No prestígio? No sucesso? Nas modas? Na riqueza? Nos títulos? No status? Nas posições? Ou no meu reino? Ou no meu reino? Onde você tem ajuntado os teus tesouros? O que tem sido o seu tesouro? O que é que tem sido mais precioso para você? Quais recompensas o seu coração mais anseia? As recompensas dos homens ou as recompensas de Deus? Não tem como nós conciliarmos, vamos ser sinceros, não tem como nós conciliarmos as duas coisas. Não dá para a gente viver para Deus e viver para Mamon. Não tem como a gente querer uma vida consagrada a Deus e ao mesmo tempo querer uma vida consagrada a este mundo. Não tem como, né, como Stott diz, não tem como nós pisarmos nas duas canoas. Ou temos nosso olhar focado na eternidade, ou focamos nessa vida passageira. Conclusão: invista tudo o que Deus te deu. Presta bem atenção, meu irmão. Invista tudo o que Deus te deu nos investimentos que realmente valem a pena. Use o seu tempo. Deus está lhe dando tempo? Glória a Deus. Use o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, os seus dons, para a glória do Pai, para a expansão do seu reino. Deus não lhe deu o que há de bom na sua vida para você aplicar em investimentos passageiros, não. Glorifique a Deus com o que Deus lhe dá. Glorifique e se alegre nele. Invista em missões. Invista na obra de Deus. Invista nas pessoas. Acumule tesouros eternos. Enfim, invista, voltando ao início da mensagem, invista no que ecoa pela eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Louvado seja Deus.